Muito bem. Quem estiver aí na mídia comigo, no telão, nós vamos utilizar a versão NVT e eu quero convidar a todos para, assentados mesmo, fazerem a leitura da palavra de Deus conosco. Nós vamos ler em 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de 6 a 12. Como já levantamos várias vezes hoje, nós vamos ficar assentados mesmo para essa leitura, na NVT, 1 Timóteo capítulo 6, e versículo de número 6 em diante. 1 Timóteo, abrindo aqui também, 1 Timóteo capítulo 6, de 6 em diante. E agora eu vou fazer aquele pedido que faço sempre na hora da pregação. Você vai evitar movimentação. Por favor, somente aquela movimentação absolutamente necessária. Levantar ali atrás para buscar um copinho de água, não faz isso não. Aguenta essa sede aí até o final do culto. Não vamos fazer isso, tá? Uma criança chorou, levanta. Está passando mal? Vai lá, né? Domingo, alguns comem mais do que deveriam, aí tem que correr para o banheiro, né? Então, esses casos aí, quando alguém levantar, está indo para o banheiro, né? Então, mas tudo bem, tirando isso, não se levante. Não converse com quem está ao seu lado. Posso ouvir um amém seu ou não? Nós estamos num culto a Deus. Segundo, fique acessando redes sociais aqui dentro do culto. Não faz sentido isso. Sinto muito, não faz sentido. Aqui não. Então você vai deixar o seu celular de lado. Se você tem um problema de comunicação aí, plantão, deixa no silencioso, mas vibrando. Ok. Agora é hora de você prestar atenção na mensagem do Senhor Jesus. Até porque, dentro do culto, o Senhor deu uma visão. E Deus continua dando visões. Qual a visão? Deus falou claramente com uma irmã e testificou muito forte no meu coração. E eu não comunico nada que não seja testificado no meu coração. O Senhor, aqui nessa noite, ela mostrou para mim com um gesto. O Senhor vai abrir peitos para colocar coração novo. Mas isso é tudo que Deus está falando conosco nos últimos tempos. Ezequiel capítulo 36, 26, se você quiser colocar, pode colocar antes de eu ler o outro texto, porque está vindo na minha mente aqui, fala, eu darei a você um coração novo, um espírito novo, e o Evangelho é para isso, é para nos transformar, o Evangelho é para nos mudar, o Evangelho tem que mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar nosso jeito de ser, o Evangelho tem que fazer uma mudança completa em nós. Não faz o menor sentido ser chamado de evangélico e ter a mesma vida que o mundo tem, a mesma vida que todo mundo tem. Não. O Evangelho é para mudar. E o Senhor falou em Ezequiel, eu vou dar a vocês um coração novo. E falou lá com Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Jesus falou com Nicodemos. E a palavra de Deus permanece para hoje. É preciso ter uma mudança real. Nós precisamos de mudança, e é o que está acontecendo com nossa comunidade. Nós trabalhamos com um tema, e o tema da nossa igreja esse ano é mudanças profundas. Ora, o que é uma mudança profunda? Mudança profunda é aquilo que vai lá embaixo mesmo dentro da gente, lá no fundo da gente, ou seja, no espírito do homem, lá no lugar mais interior do homem, não é aqui não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso ter uma atitude, eu preciso, mas não muda, não avança, e muitas vezes isso não acontece, por quê? Porque não acontece a permissão para uma obra profunda do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o texto deve estar aqui na tela, Ezequiel, né? A irmã colocou aí oportunamente, e agora vamos voltar, então, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o 12, texto esse que eu só vou voltar mais no final da mensagem. Eu vou utilizar outros aqui, vou tentar ser rápido, mas não vou correr. Nós temos um culto por semana, visitante. Nós temos um culto por semana só, a nossa igreja tem um culto por semana. E às vezes a gente, entre aspas, ultrapassa aqui 10, 15 minutos do horário tradicional, 8h30. Então deixa eu dizer uma coisa, são 10 ou 15 minutos que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Eu não vou correr com a mensagem, irmãos. Amém? O louvor extrapolou um pouquinho aqui, mas foi bênção demais, do horário normal. Tivemos que apresentar a criança com toda alegria, né? Mas eu não vou correr com a mensagem.
Eu quero entregar a mensagem que Deus mandou entregar para a sua vida nessa noite. Se eu conseguir fazer em 30 minutos, glória a Deus, nós vamos para casa mais cedo. Mas se eu precisar de 40, eu vou usar, de 50 eu vou usar. Eu vou precisar usar o tempo que Deus precisar para falar o nosso coração aqui. Já vou te pedindo de uma vez, não comece a reclamar no seu interior aí não. Nossa, faz isso não. Não peca contra Deus não, nem contra mim. Ouça a palavra do Senhor. Hoje é domingo, dia chamado Dia do Senhor. Alguém diz amém para isso aí? Hoje não é seu dia não, hoje é dia do Senhor. É isso que o crente crê, dia do Senhor. Então, aquieta o espírito aí e recebe a palavra de Deus. É claro que a religião, Tiago, se você pudesse vir aqui, era muito importante. Vem cá, para você olhar o que está acontecendo. O que você quer, meu filho? E o que tem? Então vai assim mesmo, não tem tu, vai tu mesmo, vou usar ele mesmo, baixa o meu retorno, fazendo um favor. Pode baixar meu retorno um pouquinho, aí isso, baixa mais, Tiago, isso. Aguenta a mão aí, gente, baixa mais, meu retorno, isso, tá bom, isso. 1 Timóteo 6,6. Abaixo da frente aqui, você consegue baixar desmembrado ele? Esse da frente? Sim, baixou demais, né, Tiago? Aí não, aumenta um pouquinho, aí, isso. Sonoplasta, gente, é uma benção, tá? Eles são culpados de tudo no culto. Vamos lá. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Já pôs, minha filha, 1 Timóteo 6,6? É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Muita riqueza. Está falando de dinheiro, não. Muita riqueza. Riqueza de muita coisa. Muita coisa. Mas só a pessoa que se contenta com o que tem. Mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Por quê? Porque uns vão ter pouco. Do padrão do mundo, vai ter pouco. Se você for contente com o pouco, então a religião vai ser boa para você. Se você for descontente, não tem nada que contenta você. Então, continuando. O que foi que trouxemos para o mundo? Qual que é a resposta? NVT. Estou lendo errado? Claro. Estou lendo errado. Estou lendo NTLH, né? Desculpa. NVT. Estou vendo vocês caladinhos, né? Então tem um negócio errado, né? Vamos ler o versículo 9 então. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, esse é o ponto. Desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção, que é a fé, e também a fé. Devoção é a entrega à fé, e também a fé. O amor, a perseverança e a mansidão. E o 12, lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Lute o bom combate da fé. Esse é o texto que vai permear aqui a palavra dessa noite. Nos meses de janeiro e de fevereiro, nós estamos falando sobre uma coisa aqui na igreja. A nossa fé precisa ser a fé que vem de Deus. Repita comigo isso. A minha fé precisa ser a fé que vem de Deus. Porque a fé do homem, a fé natural, ela está contaminada. Muito contaminada. São muitas contaminações. A pergunta que eu quero fazer para todos aqui nessa noite é: como vai
a sua fé? Como vai a sua fé? Não corra para responder, porque talvez, na pressa de responder, a gente pensa assim: não, eu tenho fé, eu acredito em Deus. E aí nós vamos lembrar do que Tiago falou. Tiago falou assim: você tem fé? Beleza. O diabo também acredita. E ainda estremece. Portanto, não basta dizer eu acredito em Deus para responder a essa pergunta que eu acabo de fazer. A pergunta que eu fiz foi: como vai a sua fé? Eu posso aperfeiçoar essa pergunta. Como você está vivendo uma fé verdadeira? Você está vivendo uma fé verdadeira? Você está vivendo uma fé pura, descontaminada, desinteressada? Uau! Esse ponto faz a gente aprofundar na mensagem agora. Você está vivendo uma fé desinteressada? Cuidado para você não responder sim com pressa, porque tem alguns pontos que nós vamos observar aqui hoje através da palavra, que nós vamos poder avaliar bem se nós estamos vivendo uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé que é desinteressada. A única fé aprovada por Deus é a fé desinteressada. E para adiantar um pouquinho um passo na mensagem, para a gente poder captar a ideia com a ajuda do Espírito Santo aqui, a questão é assim: nós temos muitas necessidades. Todo mundo aqui tem necessidades. Começar de mim. E muitas vezes, a nossa fé, ela é mantida por causa das necessidades. Eu preciso ficar agarrado à fé, porque a minha fé possibilita que eu seja suprido. E do ponto de vista do que Deus tem falado conosco, uma fé baseada em necessidades, baseada em provisões, baseada em coisas que eu recebo, não é a fé de Deus, que é a fé salvadora. É por isso que talvez no dia final, muitos poderão ouvir assim: não te conheço. Por quê? Porque se mantiveram em comunhão com Deus, com a própria igreja, por conta da necessidade. Pastor, mas o Senhor prometeu suprir nossas necessidades. Sim, prometeu sim. Prometeu. É verdade que Deus prometeu. É verdade que Ele é o dono de toda a provisão. É Deus que provê todas as coisas. Não tem dúvida nenhuma disso. O problema não é receber a provisão de Deus. O problema é manter uma fé interessada naquilo que Deus dá. Simplesmente. A gente conversa com as pessoas, elas falam assim: nossa, Deus me abençoa tanto. Aí quando você parte para a pergunta que o pastor Jairo fez, que tem a ver com obediência, a pessoa diz: nossa, Deus me abençoa demais, eu sou muito abençoado por Deus. Mas quando você parte para a pergunta assim: e você tem andado em obediência a Deus? A pessoa fala assim: você sabe, né, pastor, a gente tem umas dificuldades. Interessante, a misericórdia de Deus, ela é tremenda. Deus não manda provisão só na sua casa, Deus manda provisão na casa de homens
que fizeram estragos na humanidade. Nesse exato momento, tem homens fazendo estragos horríveis na humanidade. Não vou nem longe não, tem ditadores aí assassinando populações inteiras. Eles vão almoçar amanhã. Eles vão tomar banho, eles vão vestir roupa. Tem carro melhor do que o nosso. Então você acha que as coisas que você tem são sinal absoluto e pleno da bênção de Deus? Absolutamente não. Tem pessoas que têm coisas muito melhores do que nós, comem comidas muito melhores do que nós. Por isso nós estamos numa fase aqui de questionamento do tipo de fé que nós estamos tendo. Porque a verdadeira fé é desinteressada. A verdadeira fé não está procurando as mãos de Deus. A verdadeira fé está procurando o coração de Deus. É uma questão de intimidade. Não é uma questão de provisão. A maior luta que se tem em relação à fé não é contra Satanás. Não é. Não é contra o mundo. Não é. A maior luta do Espírito Santo não é contra Satanás, não é contra o mundo, não é contra a família, não é o que sua família é contra você, não é contra a opinião dos amigos. A maior luta é contra aquilo que carregamos dentro de nós. A maior luta do Espírito para nos convencer de uma verdadeira fé é o que carregamos dentro de nós. Não é demônio, ainda que sejam poderosos. Não são demônios, ainda que sejam poderosos. Não é o mundo com suas ofertas. Não é a sua família que é contra você vir para a igreja. Em alguns casos aqui, é claro, a família é contra. Os amigos são contra. Vai fazer igreja. A maior luta não é essa. A maior luta é interior. Porque nós temos uma velha natureza, e em Gálatas, no capítulo de número 5, e versículo de número 17, nós temos a palavra de Deus nos falando a respeito disso. Coloca para nós aí, filha, Gálatas 17, 5:17, diz assim, ó, a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, e versículo de número 17, vamos ler o texto, olha só, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, a maior luta é interior. É a velha natureza que tem dentro de todo mundo aqui. E eu quero ter uma fé verdadeira. Nós queremos ter uma fé verdadeira. Nós queremos ter uma fé que muda realmente as coisas. E dentro de nós tem uma natureza que grita, contrária. É o Espírito Santo que está falando. É uma natureza contrária. É contra. A sua carne, a minha carne, a nossa velha natureza é contra o que o Espírito quer. É contra. O tempo todo é contra. Ela puxa contra o tempo todo. Ela puxa para trás. Ela não só puxa para trás, ela se levanta na sua frente para te impedir de crer, para te impedir de ter a fé de Deus. Por quê? Porque sem a fé de Deus, você não tem salvação. Enquanto a gente ficar tendo uma fé em Deus, que é baseada no que Ele dá para nós de provisão, que Ele dá para nós de proteção, se a nossa fé ficar baseada só nisso, ela poderá não nos salvar, porque a fé de Deus tem que produzir em nós arrependimento. A única fé que te salva é aquela que produzir arrependimento.
arrependimento. Não é uma fé para amanhã resolver problema na justiça, uma fé para amanhã resolver um problema no casamento, uma fé para resolver um problema de provisão, um dinheiro que está esperando, uma venda que você quer fazer, um negócio que você precisa fazer. Essa fé que fica nesse limite, ela não te salva. Ela existe. Ela existe, gente. E em parte, foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Jesus, quando veio, curou os enfermos, ressuscitou mortos, fez obras tremendas. Mas, gente, muitas pessoas que viram Jesus ressuscitar mortos, rejeitaram o arrependimento de pecados, abandonaram Jesus depois de ter recebido milagres. Nós precisamos viver uma fé que nos salve, uma fé que nos coloque no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Por isso nós temos que fazer uma revisão, e é por isso que essa igreja tem 40 dias que nós estamos pregando esse tema, nas células, aqui. Mudança profunda naquilo que nós cremos. A maior luta é contra o que carregamos dentro de nós. A velha natureza, a mentalidade que nós adquirimos. Nós adquirimos mentalidades ao longo da nossa vida. Todo mundo aqui adquiriu mentalidade. Essa mentalidade ela foi formada com base em muitas coisas. Naquilo que seus pais te ensinaram. Naquilo que você viveu. Nas interpretações que você tem dos fatos. E muitas vezes a fé que nós estamos tendo, ela está contaminada com isso. Com os ataques de demônios também, com as pressões dos fatos atuais. Nós estamos vivendo num mundo, eu tenho 61 anos, eu já posso falar de dois mundos. Tem um mundo mais calmo de 40 anos atrás. Tem um mundo mais calmo, não sem problemas, mas era mais calmo. Não era tão agitado, não era tão agressivo, não era tão violento, não era tão mal. Que isso, o mal estava aí, mas a maldade aumentou. O próprio Cristo fala que a maldade aumentaria. E a maldade aumentou. Então nós estamos aí no desafio de ter uma fé viva, uma fé que salva, mas vivendo nesse mundo que o tempo todo, escândalos, quantos escândalos no nosso meio cristão evangélico, quantos escândalos, escândalos de igrejas, homens que a gente respeitava, tomara que eu nunca seja um desses, homens que a gente tem respeito por eles. Agora esses homens estão aí nas mídias, destruídos, por causa de pecados ocultos. Grandes homens, homens que escreveram best-sellers do meio evangélico. E quem pensa que está em pé, veja que não caia. Serve para mim essa palavra. E a nossa fé está aí, bombardeada por isso. E ela muitas vezes bambeia. Porque é muita coisa. História de vida, o contexto que a pessoa vive, a pressão externa, o mundo que nós estamos vivendo nele, né? Somente uma fé verdadeira, pura, descontaminada, pode nos salvar. E nós precisamos pedir a Deus, tem que vir de Deus, atenção, essa fé, ela vem de Deus, ela não vem de você, não vem de nós, não vem, gente, não vem da religião, não vem dos milagres que você vê. O pessoal foi no Descende aí, voltou maravilhado, que alguém levantou de uma cadeira de roda. Deus faz isso. Deus pode curar, Ele cura, o Senhor continua curando. Mas isso não mantém você na fé que salva. Não mantém, não mantém.
bênçãos materiais, não mantém você na fé que salva. Não mantém. Depois que eu vim para a igreja, tem até igreja que divulga isso. Depois que eu vim para a igreja, eu agora tenho empresas. Isso não salva. Isso não salva. Eu não estou dizendo que Deus não faça essas coisas. Eu não estou dizendo que Deus não conserta a nossa vida. Eu não estou dizendo que o casamento não melhore. Não é isso que eu estou dizendo nessa noite. Eu estou dizendo que nós não podemos ficar neste patamar. Nós precisamos ter a fé de Deus. A fé que salva. E essa fé, ela é demonstrada pelo arrependimento dos nossos pecados. Biblicamente falando, a fé aprovada por Deus, eu diria que ela, ao meu ver, preliminarmente, tem 2 quesitos que aprovam a fé. E nós estamos aqui fazendo uma pergunta: que tipo de fé que você está tendo? Você está tendo uma fé verdadeira? Então preste atenção, que eu vou, pela misericórdia de Deus, para nós, eu vou trazer 2 quesitos aqui. Um eu já trouxe domingo passado. Então o primeiro eu vou só passar rápido por ele. Que é o quê? Ação. Fé sem ação é o quê, gente? Fé sem ação é o quê? Tiago fala claramente assim: de que adianta você dizer que tem fé, se você não tem ação? E ainda tem mais, hein? Essa ação não é de qualquer jeito também não. Ela tem que ter a motivação certa. Ela tem que ter a forma certa. E ela tem que produzir o fruto certo, que é o fruto do arrependimento. A fé tem que ter a motivação certa. Aí está o perigo, ó. Muitas vezes a gente vem para a fé interessado no que Deus vai dar. Minha vida vai melhorar. Tem gente que vem para a igreja assim, ó: eu vou porque eu preciso levar meus filhos para eles aprenderem uma coisa melhor. Essa fé te salva? Essa fé não salva não. Não salva. Não salva. Não salva nem a criança. Porque muitas vezes o pai ou a mãe trazem os filhos, mas dentro de casa o testemunho é péssimo. A criança vem para o culto, participa da escola, mas quando chega em casa é briga pura. Essa fé vai te salvar? Não vai salvar não. Não salva nem seu filho. É perda de tempo. Isso é religião. Religião é que faz isso. 2 quesitos: ação. Tiago 2. Vamos ler, filha. Tiago 2. Vamos fazer uma leitura do texto. Tiago capítulo 2. Isso... O Espírito Santo trabalha de maneira eficaz, porque ela é a espada do Espírito. Olha o que diz a palavra. Tiago 2,17. Como vem, senhores e senhoras, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Aí Tiago fala: mostre-me sua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Próximo. Você diz crer que há um único Deus. Aí ó, a fé, olha aqui uma fé. Aqui uma fé, olha, uma fé parcial. Você diz que crê em um Deus. Beleza. Olha o que ele fala no resto. Muito bem, ainda elogia. Parabéns. Até o demônio crê. O que você está fazendo diferente se você só crê nisso? Se até o demônio crê. Se o diabo crê, não está igual. Não, então tem uma fé diferente. Existe um nível de fé que não é igual a esse. E nós precisamos pensar aqui. Vocês na galeria estão me ouvindo bem? Todo mundo. Então nós temos que pensar, sim, que tipo de fé que nós estamos tendo? Estamos tendo uma fé verdadeira, uma fé que vai me salvar? Ou uma fé através da qual eu recebo o que eu preciso? Porque Deus faz isso. Ele permite esse nível de fé. Você recebeu o que você precisa, é a misericórdia dele. Até o ímpio, sem fé, recebe. Incrível isso. Recebe cura. Trata do câncer e é curado. É a mesma coisa. Então tem que ter uma fé diferente. Então, primeira prova de que minha fé é autêntica, verdadeira. As ações. Como é que estão as suas ações? Elas coincidem com a fé que você professa?
Só você sabe. E Deus. As suas ações precisam ser coincidentes com a fé que você tem. Agora eu quero falar do segundo quesito. E esquisito é esquisito. Esquisito é esquisito. A outra maneira que Deus tem de provar a sua fé e a minha é pelo sofrimento. E aí, isso vai chocar com a média geral do evangelho que é pregado. Aonde você é colocado diante da seguinte realidade: com Jesus, sua vida vai melhorar. E infelizmente, isso não é toda a verdade. A sua vida vai melhorar para pior. Com Jesus, a sua vida vai melhorar para pior. Ah, pastor, como que é isso? É claro que nós precisamos entender isso. Porque o sofrimento, ele é ferramenta de Deus para provar a nossa fé. A maneira como nós vivemos o sofrimento demonstra que tipo de fé que nós temos. E o detalhe, o sofrimento existe na vida de todo mundo e é todo dia. Todo dia tem algum tipo de sofrimento na nossa vida. Todo dia, sem exceção. Todo dia tem algum tipo de sofrimento na nossa vida. Não é só nesses momentos críticos, não. Estou vendo aqui a Marcelinha. O bebê dela está lá na UTI. Ela está ali no culto. O bebê dela está lá na UTI. Nasceu prematuro o bebê. Sofrimento. Está ali, ó. Todo mundo aqui tem um pouco de sofrimento em andamento. Sofrimentos de todos e variados tipos. Todos nós convivemos com o sofrimento. E o sofrimento é ferramenta de Deus para falar, para nos provar a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E versículo de 1 a 9. 1 Pedro 1, de 1 a 9. Vamos fazer a leitura. Diz assim, olha: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. As provações, mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E é ela muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé. Qual que é o alvo da fé? Qual que é o alvo da fé, povo de Deus? Vou perguntar de novo, qual é o alvo da fé?
Ah, então não é resolução de problemas da terra, né? Ah, pois é. Então, a nossa fé é provada justamente quando os problemas não estão solucionados. A mãe do Davi tem vindo aqui da nossa comunidade, ela mora bem aqui perto. O moço está lá internado em Muriaé, totalmente paralisado. Só mexe um pouco os olhos. Menino de 20 e poucos anos, 30 alguma coisa. Novo, menino. Com todo respeito à dor deles. Vocês já entenderam? Com todo respeito a qualquer sofrimento que tem aqui, hoje, de qualquer pessoa aqui. A fé só vai ser verdadeira se a maneira como eu convivo com uma desgraça como essa, meu Deus, produzir o fruto que a fé tem que produzir. Arrependimento. Deus pode levantar o Davi, quem crê? Quem já viu milagres desse tipo? Eu já vi muitos. Tem um homem aqui sentado aqui dentro, membro de nossa igreja, presbítero hoje. Cerca de 16 anos atrás, se não me engano, ou 17, eu fui dentro de uma casa de saúde, o médico que o atendi disse assim, pode chamar a família, porque esse não vive. E hoje é presbítero aqui na igreja. Edema cerebral de quase 100% na época. Caiu de uma escada e quebrou a cabeça. E está aqui dentro sentado agora junto com você. Deus pode fazer? Eu quero saber se ele vai ser salvo. Ah, isso que eu quero saber. Porque Lázaro foi ressuscitado. Será que Lázaro foi salvo? Não sei. Nós precisamos ter uma fé madura, gente. E o sofrimento é ferramenta de Deus. Pedro escreve a um povo, preste atenção, o apóstolo Pedro estava escrevendo aqui a um povo, gente, que estava disperso. Isso aqui é a diáspora. Aquele fenômeno que aconteceu, que os moradores de Jerusalém, principalmente, foram espalhados pelo mundo por causa do Evangelho. As pessoas para quem Pedro escreveu, elas estavam sem morada, elas estavam longe da pátria, elas estavam sendo perseguidas, elas estavam sendo presas. Quando Pedro escreve para essas pessoas, ele fala com elas assim, vocês precisam se alegrar, porque vocês foram salvos. Está escrito aqui no texto, a alegria de vocês tem que ser porque vocês foram salvos. Se bem que por um tempo, ele fala aqui, se bem que por um tempo vocês têm que sofrer todo tipo de privação. Pregar o evangelho no Brasil não é fácil. Não é brincadeira. Ainda mais uma pessoa como eu que tem tudo que precisa. Não é fácil. Não é fácil dizer para uma igreja como essa, que é tão abençoada, que Deus usa o sofrimento para que você saiba se a sua fé é verdadeira ou não. Versículo 7 desse texto, minha filha, volta aí. Pedro está falando com aquele povo do sofrimento que eles estavam tendo. E todo mundo aqui tem um bocado de sofrimento. Ele fala assim, esse sofrimento, gente, mostrarão que sua fé é autêntica. Só o sofrimento, em primeira mão, prova que eu tenho uma fé autêntica.
Porque o sofrimento é a escassez. O sofrimento não é ter. O sofrimento é perder. É na perda que eu sei que a minha fé é verdadeira. E não é só perder uma pessoa, não é só perder o dinheiro, não é só perder a saúde, não. É na perda do comando da própria vida é que você fica sabendo que a sua fé é verdadeira. Jesus disse assim: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que tem de crente que comanda a própria vida não está escrito. Como é que você sabe disso, pastor? Pela direção que eles tomam. Pela direção que eles tomam. O Senhor está chamando as pessoas para um tipo de combate. E elas vão para outro lugar. O Senhor está chamando as pessoas para uma vida de oração e comunhão com Ele. E elas vão para as andanças. Pedro está falando aqui de provas que nós passaríamos. Para mim, a prova mais quente que nós passamos é a prova interna. É a prova interna. Essa é a prova mais quente. Tem uma outra também que é a prova das dores. Das dores mesmo. Prova da doença, quando o diagnóstico do câncer bate a porta. Essa é outra. Mas do ponto de vista espiritual, a dor mais pesada, a prova, a coisa mais angustiante, é interna. É interna. Como assim é interna? É aquele momento em que você vai renunciar a você mesmo. E vai falar com o Espírito Santo assim: governa a minha vida. Eu não darei mais nenhum passo fora da sua palavra. Eu não andarei fora da sua palavra. Esse é o momento de maior luta. E esse é o momento que todos nós continuaremos lutando com Ele até o final, porque nós somos tentados a desobedecer. Eu e você somos tentados a desobedecer. Mas essa luta, desses peregrinos que somos nós, ela vai até o final. É por isso que Apocalipse diz que ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, 7 vezes, ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que não se rendeu à sua carne, que não se rendeu às propostas deste mundo, não se rendeu. A prova interna é uma prova de fogo. Não negociar a alma, manter a honra, agradecer, não murmurar, não murmurar. O negócio está feio à sua volta, mas você não murmura, não blasfema, não esbraveja, não fica falando: Deus esqueceu de mim. Isso é tolice. Deus nunca esquece de ninguém. Isso é imaturidade. E Deus está nos chamando para mudança nisso, para termos fé que funcione. E aí vem também as provações exteriores, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala das coisas que ele viveu. Vamos ver isso aqui? Acho que dá tempo. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 e 10. 12, 9. Diz assim, olha:
Paulo estava pedindo a Deus para tirar um espinho da carne dele. Olha a resposta de Deus para Paulo. Minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor aonde? Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Olha o que esse homem está falando. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Versículo 10 fala assim, por isso... Não, você vai ler junto comigo? Quem vai ler junto comigo isso aí? Você está entendendo? Dá uma passadinha de olho aí para ver se você vai ler mesmo. Passa o zóio lá. Como diz o mineiro. Passa o zóio aí. Então tá, eu vou ler. A minha decisão é ler. A minha decisão é ler. Eu não sou papagaio. A minha decisão é ler. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glorifica a Deus. Isso, pode louvar a Deus, minha irmã. Pode louvar o Espírito Santo tocando fundo no coração da pessoa. Vamos ler de novo? No 3, 1, 2, 3. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O evangelho é o contrário do que a gente pensa ou não é? A nossa fé não tem que ser uma fé de Deus, porque a fé natural é qual? Não. Eu estou desfrutando. Hoje eu estava preparando essa mensagem, eu falo, Deus, como é que eu prego uma mensagem dessa com a vida que eu estou tendo? Pensa inclusive num tempo, né? Nós estamos num tempo muito maravilhoso como família. Minha família, eu particularmente, minha saúde, minha esposa, assim, as nossas condições de vida, né? Deus nos deu uma condição de vida muito simples, mas ela é suficiente. Nós temos tudo que nós precisamos para viver. Tenho tudo que eu preciso para viver. Eu tenho tudo que eu preciso para viver. Eu tenho tudo que eu preciso para viver, meu Deus. Como é que eu prego uma mensagem dessa, meu Deus do céu? Aí o Espírito Santo me deu a última parte da mensagem. O Espírito Santo é demais. O Espírito Santo falou assim, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Ele falou assim, sabe qual é a maior prova, meu filho? Nosso Deus. Atenção. Você sabe por que o evangelho cresceu naquela época? Porque o povo foi ameaçado de morte. E o crente, quando ele é ameaçado, ele reage mais. Tá? Você sabe por que muita gente se converteu e está sentado aqui agora? Porque um dia adoeceu no corpo. Aí veio parar dentro da igreja e Jesus pegou ele. O casamento entrou em falência, correu para a igreja e Jesus pegou ele. Ô glória! Que bom que foi assim. E só não pode ser o que te mantém de pé. Porque isso não te mantém de pé, não. Aí o Senhor falou comigo assim, o seu caso eu vou falar agora. A maior prova que alguém pode passar, não é quando tudo falta, não é quando tem perseguição, não é quando a doença bate a porta, é quando tem tudo. O Senhor falou comigo, Gabi, você vai provar que me ama, porque eu estou te dando tudo. E você não vai ficar com nada. Você não vai se agarrar a nada. Você não vai ficar apegado a nada. Você não vai parar de pagar o preço
de me servir com integridade, de estar na tenda 1 hora da tarde com o sol em cima da cabeça. De estar no seu tempo a sós comigo. Por quê? Porque vai voltar no texto que eu li no início. Vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 6 em diante. Aí eu vou terminar a pregação. Termino sim. Termino. Vocês esperam aí que eu termino. A hora que eu tiver de terminar, eu termino. E quem não puder esperar, eu sinto muito, mas eu vou terminar do jeito que preciso terminar. Amém ou não? Também não adianta falar outra coisa. Então vamos lá. Olha lá, atenção. No entanto, a devoção é acompanhada de contentamento. E é em si mesma grande riqueza, contentamento. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos do mau mundo e nada levaremos quando deixarmos aqui. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Continuando. Mas aquele que deseja enriquecer, cai em tentações e armadilhas. E muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína. Agora, isso aqui eu quero falar. Ó. Pois o amor ao dinheiro, ou aos bens, ou às coisas, ou o que nós temos, tudo está incluído aqui, é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem coisas, dinheiro, condição, posição, coisas que eu tenho, suficientes para eu viver, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Vou te dar uma palavra. Você também prova que a sua fé é verdadeira quando você tem tudo e não a nega. Vocês, todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Essa igreja, por exemplo, essa comunidade, ela tem tudo. Tudo. Essa igreja tem tudo. Não falta nada. Começar do povo que ela tem. Na verdade, acima de tudo, a presença de Deus que ela tem. O Senhor está no meio de nós. Eu posso ser provado com as ações, e isso vai provar ou não se a minha fé é verdadeira. Eu vou ser provado com as duras provas da vida mesmo, é o câncer, é a falência, a humilhação, a perseguição, o abandono, é prova, e aí eu vou provar que tenho uma fé firme, mas eu também tenho que provar que tenho uma fé firme quando eu tenho o que Deus me dá. E eu sou testemunha ocular de muita gente que recebeu muita coisa de Deus e hoje está desviada do Evangelho. E Deus não vai castigá-las. Agora. Não vai. Deus não age assim não, gente. Ih, fulano está fora da igreja, vai ver o que vai acontecer. Acontece nada. Acontece nada. Deus demora. Ele é misericordioso. Ele quer que os homens se arrependam. Se Deus fosse nos tratar desse jeito, ninguém estava aqui dentro desse auditório, sim ou não? Eu não poderia estar nem pregando aqui agora. Se Deus fosse nos tratar desse jeito que a gente imagina que Deus age. Deus não age assim não, gente. Deus não age assim não. Deus é misericordioso. Amanhã de manhã, aqui em Caratinga, o sol vai nascer mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, 5h40, mais ou menos, vai nascer. E vai nascer para todos. Inclusive, se chover, vai chover sobre todos. Muito raramente alguém amanhã vai ficar sem comer em Caratinga, porque só se for muito preguiçoso para não pedir um pacote de comida. Não é só aqui na Rua Nova, aqui 608, que nós estamos lá fornecendo comida feita pela Luciene e pela Eliette. Você precisa dizer que filé de comida que é. Se alguém passar alguma fase aí difícil aí, pode ir lá que nós damos almoço para você. Esse auditório está cheio de gente que recebeu muito de Deus. Estou olhando para ele, vocês estão olhando para outro. O maior desafio que nós temos é manter a nossa fé pura, simples e desinteressada. Entenderam o recado de Deus nessa noite? Vamos partir para uma fé verdadeira? Fique de pé no seu lugar. 8h42, consegui.
Fique de pé para você pensar que o culto acabou. Os visitantes aí. Nossa, que culto demorado. Faça não, viu? Deus trouxe você aqui para falar com você. Eu vou orar e te mandar para casa. Eu quero viver uma fé verdadeira. Olha para cá, todo mundo. Que tipo de fé que você está vivendo? Você depende de que Deus faça alguma coisa para você amanhã, para você continuar acreditando nele? Essa fé não te salva. A fé que salva é a fé de Jó. Deus deu, Deus levou. Louvado seja Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, bota, Tiago. A culpa é sempre dele. Eu falo isso com ele a semana inteira, eu mando as mensagens para ele aí, a culpa é sua. Vai que é sua, vai, meu filho. Você conseguiu achar ela aí? Ó, eu acho que nós temos que cantar junto com o Delino Marçal essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Não importa a circunstância. Vamos voltar para o tom. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Eu quero viver esse tipo de fé, mesmo tendo tudo. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se mas fechar? Se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier? Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E se der certo? Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der? Mas se não der, continua sendo Deus. Levante as suas mãos. Minha fé Adore assim, não ó. está firmada Falando com nas Ele. coisas que podes fazer. Essa é a fé que vai te sustentar. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Bem forte agora. Se Deus quiser, Ele é Deus. Essa é a fé que mantém a gente de pé. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olha só, eu adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância. Sabe qual é a vantagem de uma fé Levante verdadeira? suas mãos Que ela não depende das e adore, circunstâncias. sempre dizendo: E ela te mantém no caminho da eternidade. A fé que salva, ela te mantém alinhado com a eternidade. Se Deus der, tá bom. Se Deus não der, também tá bom. Louvado seja Deus. Agora, a boa notícia é qual? É que Ele é misericordioso e bondoso. Como um pai, Ele tem prazer de dar boas dádivas a seus filhos. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho tudo ainda que Deus quer me dar. Eu tenho hoje um neto, um já partiu, mas eu tenho um neto. Deus vai me dar mais outros 6 ou 7. Para vocês terem uma ideia, né? Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Não é não, Robertão? Pessoal, Roberto, quando vocês tiverem seus netinhos, que maravilha, elas vão casar logo em nome de Jesus. E não fica travando não, deixa casar, tá? Não fica com essas bobagens que você fica de vez em quando não, tá? Deixa casar. Tem muita coisa boa para viver nessa vida. Quem tem vivido coisas tão boas nessa vida aí, dê graças a Deus nessa hora. Que é isso, meu irmão, tanto de amizade que nós temos, uma cidade boa, um país lindo, tudo tão tremendo. Deixa eu te falar. Aproveita essa liberdade e essas bênçãos que você tem e vive a fé mais profunda que você puder viver. Não espera chegar o tempo da escassez para você ter que ter fé não, rapaz. Faz depósito. Faz depósito de fé. Sim ou não? Aproveita que tudo está bem. Eu mesmo, todo dia eu falo: Deus, Senhor, cuida de mim, Senhor. Me guarda, me protege, me mantém na sua presença, Senhor. O que eu posso fazer para o Senhor hoje? Pronto. Estenda a sua mão. Vamos para casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento. E amanhã, 7:30 da manhã, se você quiser orar junto comigo, estamos lá, na internet. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Tá? Vamos com Deus.